A ideia de um médico de IA é um clássico da ficção científica. Quase um clichê, né? Sim, total. Mas a gente sempre imagina uma máquina que sabe tudo. Uma enciclopédia. E se o verdadeiro avanço não for uma IA que sabe mais, mas uma que, sabe, que pensa melhor? Exato. Hoje, a gente vai mergulhar fundo num relatório técnico sobre um novo modelo, o Baishuan M3. E a missão que os criadores se deram não foi só responder perguntas médicas, foi construir um parceiro de raciocínio clínico. Um parceiro de verdade. A nossa fonte é esse estudo denso publicado pela Baishuan TI. E a nossa meta aqui é desvendar o que faz essa IA ser diferente. Porque o argumento deles é que o segredo não está em decorar mais livros. Não mesmo. Está em aprender a arte do diagnóstico. O fluxo de trabalho de um médico de verdade. Vamos desempacotar isso. É exatamente essa a virada de chave. O artigo começa com uma crítica bem direta. Qual? Os modelos atuais, mesmo os mais poderosos, são ótimos para passar em provas de medicina, mas eles falham miseravelmente numa consulta real. Ah, claro. Uma consulta é um ambiente aberto, a informação chega aos poucos, o paciente está ansioso, e é aí que os modelos atuais tropeçam. Ou eles não sabem fazer as perguntas certas para investigar, ou pior, eles alucinam. O famoso alucinar por presunção, como o artigo chama. A IA assume uma informação que não tem e constrói um raciocínio em cima de areia movediça. Exato. Em qualquer área isso é ruim, mas na medicina, nossa, é um desastre. Um desastre. Um diagnóstico errado baseado numa suposição. E é para resolver esse problema fundamental que eles desenharam uma arquitetura de treinamento completamente diferente. E aqui a coisa fica realmente fascinante. Eles não pegaram um modelo gigante, sabe, entupiram de dados médicos. Não, de jeito nenhum. A abordagem é muito mais artesanal, em 3 estágios. Então, desde o início, o objetivo não é criar um super Google médico. Exatamente. Mas sim um colega de trabalho que sabe pensar. A arquitetura toda é construída em torno do como, não apenas do o que. Perfeito. Pensa nisso como um programa de residência médica para uma IA, com etapas bem definidas. Uma residência. Boa analogia. O primeiro estágio é sobre criar uma banca de professores. Em vez de um modelo que faz tudo, eles treinam 3 modelos professores super especializados. Ah, entendi. Um se torna mestre em fazer as perguntas certas na consulta, o inquérito clínico. O outro vira especialista em aconselhamento, em explicar as coisas para o paciente. E o terceiro é um especialista em raciocínio geral, quase um lógico. Então é como ter um time com o Dr. House para fazer as perguntas, um médico de família para conversar e um filósofo para conectar os pontos. É uma ótima forma de ver. Eles dividem para conquistar, criando especialistas focados primeiro, o que vem depois. Depois vem o que eles chamam de a grande biblioteca, que é o segundo estágio. Agora, um novo modelo aluno entra em cena. A missão dele é aprender com todos esses professores ao mesmo tempo. Ok. O processo técnico se chama destilação de política, mas a analogia que o artigo usa é ótima. E qual seria? Pense em criar um suco concentrado. Você pega o conhecimento de 3 especialistas, o investigador, o conselheiro, o lógico, e extrai a essência do raciocínio de cada um. E mistura tudo. E mistura tudo numa única dose de conhecimento que o novo modelo aluno pode absorver de forma muito eficiente. Ele não aprende só os fatos, ele aprende os estilos de raciocínio. Entendi. Ele herda o DNA de pensamento de cada um dos mestres. E o terceiro estágio, imagino, é onde ele sai da teoria e vai para a prática. É a hora da residência médica. No terceiro estágio, o modelo aluno entra num ambiente de simulação online. Ele começa a atender pacientes, mas não está sozinho. Os professores estão lá. Os professores estão lá, observando e dando feedback. E, crucialmente, o ambiente dá recompensas baseadas no desempenho. O grande objetivo aqui é a transição. Transição de que para quê? Ele precisa deixar de ser um mero imitador dos professores e se tornar um tomador de decisões. Ele tem que aprender a agir quando os conselhos dos especialistas entram em conflito. O que deve acontecer o tempo todo? A vida real é cheia de trade-offs. Mas, para essa residência funcionar, a IA precisa de um campo de treinamento que seja seguro, mas também realista. Com certeza. Como eles constroem isso?
Não dá para simplesmente soltar IA em pacientes de verdade. Definitivamente não. E a infraestrutura que eles montaram para isso é uma das partes mais impressionantes do estudo. Basicamente, são 2 pilares. Ok. O primeiro é um simulador de paciente muito sofisticado. É um ambiente virtual onde a IA pode praticar à vontade, errar e aprender sem consequências reais. E esse simulador imita diferentes tipos de pacientes, imagina. Exato. Não é um boneco de testes passivo. Ele tem modos diferentes. Tem um modo de interação passiva, que simula um paciente mais direto, que só responde o que é perguntado. Mas o mais interessante Qual é? é o modo com injeção de interrupção. Deixa eu adivinhar. Simula um paciente como a maioria de nós, que fica ansioso e interrompe o médico a cada 5 minutos com uma pergunta. Exatamente. Ele simula um paciente que, no meio do seu raciocínio, dispara uma pergunta. Doutor, isso pode ser câncer? Nossa. Isso é fundamental. A IA precisa aprender a lidar com o caos e o ruído de uma interação humana real, manter a calma e o foco. É um teste de estresse constante. Faz todo sentido. Ok. Então, a IA tem um playground realista para treinar. Mas como ela sabe se está ainda bem ou mal? Como funciona o sistema de notas, o feedback? É aí que entra o segundo pilar, um sistema de verificação dupla. É o preceptor da residência, o médico mais experiente que avalia o residente. E ele tem 2 olhos. 2 olhos? Metaforicamente, sim. O primeiro é o verificador de rúbricas, que avalia a qualidade do processo. O processo. Isso. A IA seguiu as diretrizes clínicas, fez as perguntas na ordem certa, foi empática. Basicamente, ela se comportou como um bom médico deveria se comportar. Ok. Isso avalia a etiqueta médica, o método. E o segundo olho do preceptor? O segundo olho é o verificador de fatos. Ele avalia a precisão do conteúdo. Ele quebra as respostas da IA em afirmações atômicas. Afirmações atômicas. São pequenas unidades de informação verificáveis, tipo, aspirina ajuda a afinar o sangue. E aí ele checa cada uma dessas pequenas afirmações em bases de dados médicas confiáveis. Mas essa verificação, checar cada pequena frase, isso não deixaria o processo de treinamento extremamente lento? Como a IA consegue ter um feedback rápido o suficiente para aprender em tempo real? Ótima pergunta. É um desafio de engenharia gigantesco. A solução deles foi um sistema de cache inteligente. Um cache. Isso. Se o verificador já checou a afirmação aspirina afina o sangue antes, ele não precisa ir na base de dados de novo, ele só puxa o resultado do cache. Segundo o artigo, isso acelera o processo em mais de 85%, tornando o feedback em tempo real viável. Incrível. Então não é só sobre ter a resposta certa no final, Não. mas sobre chegar a essa resposta da maneira certa, com fatos corretos em cada etapa. O processo é tão importante quanto o resultado. Precisamente. E para refinar esse raciocínio passo a passo, eles usam umas técnicas de treinamento muito específicas. Uma delas é um algoritmo que eles batizaram de SPAR. SPAR. E o que é fascinante aqui é o seguinte, a maioria dos sistemas de IA recebe uma nota só no final da interação. Foi bom ou foi ruim? O SPAR faz o oposto. Ele dá feedback a cada instante. A cada passo. A cada passo. Se a IA faz uma pergunta redundante, ela é penalizada naquele exato momento. Aí isso permite uma atribuição de crédito precisa. A IA sabe exatamente onde errou, em qual frase da conversa. Exato. Não é um feedback vago de você poderia ter sido melhor. É como treinar um cachorro. Você não espera o fim do dia para dizer que ele se comportou mal. Você corrige o erro na hora. É a analogia perfeita. E isso cria o que o artigo chama de um currículo implícito. Currículo implícito. Sim, o modelo não aprende tudo de uma vez. Primeiro, ele aprende a corrigir os erros mais grosseiros, como fazer perguntas repetidas, porque esses erros têm penalidades altas. Conforme ele melhora e para de cometer esses erros básicos, o sistema começa a penalizar falhas mais sutis. Como, por exemplo? Usar uma linguagem muito robótica, ou fazer uma transição abrupta entre tópicos.
O nível de exigência vai aumentando conforme o aluno melhora. É quase como um professor de redação que primeiro foca em corrigir os erros de gramática e só depois que o texto está limpo começa a aprimorar o estilo, a fluidez. É uma ótima forma de colocar. Mas aí surge outra questão importante. Como garantir que a IA está realmente aprendendo a raciocinar e não apenas a manipular o sistema para ganhar mais pontos? Ah, o famoso reward hacking, o hackeamento da recompensa. A IA encontra um atalho, uma brecha nas regras para conseguir uma nota alta sem fazer o trabalho de verdade. Exato. Para evitar isso, eles usam uma técnica chamada evolução dinâmica de rúbricas. O nome é complicado, mas a ideia é simples e muito inteligente. E qual é a ideia? As regras da avaliação mudam dinamicamente com base nas respostas da própria IA. Ok, vamos traduzir isso. Significa que o jogo fica mais difícil à medida que a IA fica mais inteligente. As regras mudam para ela não poder usar os mesmos truques para sempre. É isso. É como se, num videogame, o chefão final aprendesse seus movimentos e mudasse de tática cada vez que você o enfrenta. Boa. Se o modelo descobre uma brecha, uma frase modelo que sempre garante pontos, o sistema detecta esse padrão e cria uma nova regra que fecha essa brecha. O sistema de avaliação evolui junto com a IA, forçando a um aprendizado contínuo e genuíno. Em vez de decorar macetes. Impressionante. Ok, então eles construíram essa academia de medicina para IA, com professores especialistas, pacientes virtuais e avaliadores super rigorosos. Uma máquina de aprendizado impressionante. Mas, e o resultado? Todo esse esforço se traduziu num médico melhor? E aqui chegamos na parte que, honestamente, é a mais chocante do artigo. Eles avaliaram o Baichuan M3 num benchmark que eles mesmos criaram, chamado ScanBench. ScanBench. Isso. Ele foi desenhado para simular todo o fluxo de trabalho clínico: inquérito, pedido de exames e, por fim, o diagnóstico. E como ele se saiu em comparação com outros modelos de IA de ponta, como o GPT-4 ou outros da mesma categoria? Ele não apenas superou outros modelos de IA de ponta, como uma versão de testes do que eles chamam de GPT-5.2, mas, e aqui a coisa fica séria. O quê? Ele superou significativamente uma base de comparação humana. Humana? Composta por médicos experientes de hospitais de primeira linha. Espera um pouco. Superou médicos humanos experientes? Isso é chocante. Em que especificamente ele foi melhor? Onde estava essa diferença tão grande? A maior diferença, a mais gritante, foi na primeira fase, a de inquérito clínico. A arte de fazer as perguntas certas. Exatamente. Usando um quadro de avaliação super detalhado chamado SCAN, eles quebraram essa fase em várias dimensões. Em uma delas, chamada estratificação de segurança, que é basicamente a habilidade de identificar sinais de alerta. Os sintomas críticos. Isso, os que não podem passar batido. O Baichuan M3 atinge uma pontuação de 75,8. Ok, 75,8? E qual foi a pontuação dos médicos humanos nesse mesmo quesito? A pontuação da base de comparação humana foi de 40,1. O quê? 40? Isso é quase metade da pontuação da IA. Isso é uma diferença brutal. Brutal. O artigo dá alguma pista do porquê dessa diferença? Os médicos estavam cansados? O sistema era mais metódico? O artigo sugere que a principal razão é a consistência e a metodologia. A IA, treinada exaustivamente com as rúbricas, nunca se esquece de perguntar sobre um sinal de alerta, não importa quão sutil. Ela segue o protocolo, implacavelmente. Já um humano, mesmo um médico experiente, pode ter um viés, pode ser influenciado pela primeira impressão, pode estar no final de um turno de 12 horas. A IA não se cansa, não tem um dia ruim. Exato, ela faz a lista de verificação completa, sempre. Isso é, ao mesmo tempo, fascinante e um pouco assustador. E em outras áreas do inquérito ele também se destacou? Sim, em outra dimensão chamada associação inquérito, que é a capacidade de conectar pistas clínicas e descobrir informações ocultas, ele também superou os humanos.
Nossa. O artigo dá exemplos de casos onde a IA fez conexões entre sintomas aparentemente não relacionados que os médicos no teste deixaram passar. E tem mais um dado muito interessante. Ora, Conforme as consultas simuladas se tornavam mais longas e complexas, o desempenho do Baichuan M3 continuava a melhorar. Em contraste, outros modelos de IA estagnavam ou até pioravam com a complexidade. ele se adapta à complexidade. A capacidade do M3 de manter o contexto e aprofundar o raciocínio ao longo do tempo foi um diferencial chave. Então, o que tudo isso significa? Fica muito claro que estamos vendo uma mudança fundamental. Saímos de IAs, que são enciclopédias médicas que só respondem a fatos, Exato. para IAs que são, de fato, parceiras ativas no processo de raciocínio diagnóstico. E o segredo, como a gente viu, não foi dar mais informação, mas sim ensinar o método. O processo de pensar como médico. O foco não foi em memorizar mais, mas em raciocinar melhor. A simulação do fluxo de trabalho, o feedback detalhado, os mecanismos para forçar um aprendizado genuíno, tudo isso construiu uma habilidade que vai muito além do simples reconhecimento de padrões. Parece que estamos na antessala de uma nova era para IA na medicina. Uma que é muito menos sobre substituir e muito mais sobre aumentar a capacidade humana. Sem dúvida. E isso nos deixa com um pensamento final para refletirmos. Os resultados mostram a IA superando médicos experientes num processo muito específico, mas crucial, o inquérito sistemático. Certo. Isso levanta uma questão fascinante. Talvez o principal papel de uma IA como essa no futuro não seja dar o diagnóstico final, mas atuar como um superassistente infalível, um copiloto que garante que nenhuma pergunta crítica seja esquecida, que nenhum sinal de alerta seja ignorado, não importa o quão caótica seja a situação. Um guardião do processo. Exatamente. Como seria uma consulta médica se o doutor humano tivesse ao seu lado um parceiro que nunca se cansa, nunca se distrai e tem uma memória perfeita de todos os protocolos de diagnóstico existentes?